Média não tem como, tá? Porque a gente falta ainda uma atividade. Então, não tem médias. Enquanto a gente não fizer provinha, não tem média, tá? Mas as notas parciais estão lá. Pelas notas parciais, você já tem uma ideia de quanto você tem no bimestre, tá bom? Porque a minha média é a soma de tudo. Então, você soma a nota da lista de velocidade, que era uma primeira listinha, com a lista que ia até o exercício, acho que 36, e depois a lista de gráficos, tá bom? Só as listinhas já dão 7 pontos na média. Isso é bastante coisa já para uma média, né? Então, tem bastante notinha já de vocês. Tá faltando só os 3 pontinhos da prova, tá bom? Já dá para ter uma ideia aí quem fica de recuperação, quem não vai ficar, né? Pessoal, na aula passada, caderno de física tá aberto aí, data de hoje, dia 9/6. Na aula passada, nós já estávamos em movimento retilíneo uniformemente variado. Eu só preciso me certificar com vocês se eu falei da classificação, deixa eu pôr jorrinho, se eu falei da classificação com os gráficos. Eu falei da classificação entre progressivo, acelerado, progressivo, retardado, retrógrado, acelerado e retrógrado, retardado. Dá uma olhadinha aí no caderninho de física de vocês. Já falei de todas essas classificações, não falei? Joia. Falei de gráficos, Matheus. Ah, já estava na função da velocidade. Joia, Mi. Na função da velocidade, que é aquela S, S é do movimento retilíneo uniforme. Nós já estamos no variado. Ah, pera lá, senão minha caneta vai ficar muito larga. Calma, muita calma nessa hora. Então, nós já estávamos na expressão V igual a V0 mais AT. Já estávamos nessa função, né? Pelo que a Michelle está me falando, a gente já tinha deduzido essa função. Eu já havia explicado para vocês porque que eu perguntei, né? Se a aceleração podia ser ΔS sobre ΔT quadrado. Isso eu perguntei. Eu já discuti com vocês a resposta, se pode ou não pode. Não discuti? Joia. Vocês pensaram? Alguém chegou aí a alguma conclusão? A aceleração pode ser escrita como ΔS sobre ΔT quadrado? O que vocês acharam? O Matheus tá no achismo ainda, né, Matheus? Acho que pode. O Matheus acha que pode. Quem mais? Quem mais pensou sobre isso? Mas ninguém pensou sobre isso? Será que mais ninguém pensou? Só o Matheus, que ainda tá no achismo ainda, né? Acho que pode. Mais ninguém? Ó, vou pôr isso aí na provinha, hein? Vou pôr essa pergunta lá na provinha para vocês. Se ninguém me responder aqui, vou pôr lá. Vamos lá. Estamos acordados aí do outro lado? 33 alunos na sala. Diego, o que você pensou, Diego? Gabriel, o que pensaram os Gabs? Gu, pensou em alguma coisa, Gustavo? Nicolas, o Félix e o Ferreira, vocês pensaram em algo? Vitória, pensou em alguma coisa, Vitória? E aí? Ninguém pensou em nada para dizer para mim? Esqueceram, né? O feriado aconteceu e esqueceram, um monte de prova por aí. Então, pessoal, vou responder, já que ninguém está respondendo para mim no chat, nem no microfone, tá todo mundo dormindo aí desse lado. Michele, não pode! É isso aí, Mi. Não pode. Não é por causa do tempo ao quadrado, Jonatas. A média das notas, Otávio, você vai pegar a lista 1, vai somar com a lista 2,
vai somar com a lista 3 e vai somar com a P1, tá bom? Aí você tem sua média, Otávio, tá? É bem facinho somar, tá? É bem facinho tirar a média de física. Só somar tudo que você tem, tá bom? Então, ó, Michele disse que não pode. Não pode mesmo, Mi, tem razão. Não sei o que você pensou aí desse lado, você só disse não pode, tá? Mas lembram que quando eu defini aceleração para vocês, eu disse que a aceleração, por definição, era uma mudança de velocidade que acontecia durante um certo intervalo de tempo. Essa mudança de velocidade, como velocidade era uma grandeza vetorial, essa mudança de velocidade ela poderia ser em módulo, direção e sentido. Não é porque o S não é velocidade, não, Mi. Peraí que eu já explico certinho, tá? Então, lembrando que mudar velocidade significa variar módulo, direção ou sentido. Qualquer uma dessas características que mudar envolve aceleração, tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer, se um objeto está indo com uma velocidade V1 para a direita, de 10 metros por segundo, e depois, quando eu olho, a velocidade dele é V2, também 10 metros por segundo, porém em sentido oposto, ó, o V1 está para a direita, o V2 está para a esquerda. Mas o módulo é o mesmo, ó, 10 e 10. Vamos supor que para fazer isso, esse objeto tenha demorado 2 segundos. Tem aceleração aqui? Tem aceleração, sim, tá? Por que que tem aceleração nessa situação? Porque ele mudou o sentido, tá? Então, quando a gente pensa em aceleração, a gente pensa em delta V, V é um vetor, sobre delta T. O delta, só para lembrar, ele é velocidade final menos velocidade inicial. No caso, seria V2 menos V1, dividido pelo intervalo de tempo. Pensando vetorialmente. Olha o V2, tá aqui, para a esquerda, menos V1. O V1 era um vetor que apontava para a direita. Como eu quero menos V1, ele vai ser um vetor que vai apontar para a esquerda. E aí eu vou juntar esses dois vetores. São vetores de mesma direção e mesmo sentido. E aí eu vou ter aqui meu vetor ΔV. Então, ó, pensa aqui comigo. Se eu estou falando de vetores, eu somei os módulos, certo? Se eu somei os módulos, o meu vetor variação de velocidade passou a ser o 10 mais 10. Ou se eu quiser pensar da seguinte maneira, o V2, ele é oposto ao V1. Então, eu vou falar, se o V2 é oposto ao V1, se eu adoto o sentido da trajetória como positivo para a direita, o meu objeto estaria andando para a direita. Então, o V1 é positivo e o V2 é negativo. Então, eu teria um V2 que valeria menos 10, porque ele está no sentido oposto ao da trajetória, retrógrado, menos da expressão, ó, aqui tem um menos, o V1, que é 10. Isso dividido pelo tempo, que é 2. Menos 10, menos com mais dá menos, e menos 10 com menos 10 vai me dar menos 20, ok? Sobre 2. E aí eu tenho uma aceleração, peraí aqui, menos 10. Eu tenho uma aceleração aí, não sei por que tá dando, vou pôr aqui um segundo. Ele tá demorando aí um segundo. Tem uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Negativa, né? Ok? Matheus testou algumas contas e deu errado, tá?
Isso, variação de velocidade. Sempre variação de velocidade. Eu vou apagar esses rabiscos todos que eu fiz agora, tá? E vou pensar com vocês de uma outra maneira. Então, já sei que é vetorial. Variou o sentido? Tem aceleração. Variou a direção? Tem aceleração. Mudou o módulo? Tem aceleração. Quando eu escrevo ΔS sobre ΔT quadrado, o que acontece quando eu escrevo desse jeito aqui, ó? ΔS sobre ΔT quadrado. Eu comentei que eu não podia escrever V sobre ΔT. Isso aqui não é aceleração. Eu também comentei que eu não podia escrever aceleração como V sobre T, porque isso aqui também não é aceleração. Então, essas duas maneiras aqui de eu escrever aceleração estão erradas. Por quê? Porque a aceleração tem que aparecer o símbolo delta, mudança de velocidade, tá? Quando eu escrevo ΔS sobre ΔT, eu estou escrevendo isso aqui, ó. ΔS, ΔT quadrado é ΔT vezes ΔT, ok? É ele vezes ele mesmo. Isso aqui que é uma coisa ao quadrado, né? Porém, quando eu escrevo desse jeito, aparece para mim, ó, um ΔS sobre ΔT. E isso é velocidade. Só que essa velocidade aqui, ela é a velocidade constante, lá do meu movimento uniforme. Isto é, aquela velocidade que não muda direção, não muda sentido e não muda o módulo, não muda nada nela. É aquela situação do movimento uniforme. Isso significa que eu não tenho aceleração. Então, quando eu escrevo desse jeito aqui, ΔS sobre ΔT quadrado, é o mesmo que escrever V, de velocidade constante, sobre, não esqueçam que tem um ΔT aqui, ó, tá? V sobre ΔT. E isso não é aceleração, tá? Tá escrito aqui, ó, isso não é aceleração. A aceleração é o quê? ΔV. Por isso eu ainda comentei com vocês na aula passada, quando eu comecei a falar em aceleração, que a partir do momento que eu estivesse falando no conceito de aceleração, eu não podia mais usar ΔS sobre ΔT. Então, se tem aceleração, eu não posso mais usar isso. E ainda falei para vocês que se tem aceleração, eu não uso mais a expressão do sorvete. Eu não posso usar essas coisas. Então, isto aqui está errado, tá bom? Então, não pode usar essa expressão, apenas o ΔV sobre ΔT, beleza? Voltando aqui. Vou relembrar a aula passada. Já faz tempo, né? Teve um feriado aí no meio do caminho, né? Nós partimos do conceito de aceleração como ΔV sobre ΔT. Aqui eu não estou pondo o símbolo de vetor, porque se trata de um movimento retilíneo, não circular, então não vai mudar direção nem sentido, vai mudar só módulo. Movimento retilíneo uniformemente variado, né? Partimos disso. Vimos que a aceleração tinha como unidade metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. E aí eu falei para vocês que eu ia escrever essa expressão de um outro jeito. No lugar do ΔV, eu posso escrever V final menos V inicial. E no lugar do ΔT, tempo final menos tempo inicial. Porém, nós escreveríamos de uma maneira um pouquinho diferente. Ao invés de escrever V final, eu escrevi apenas a letrinha V. Só a letrinha V, para mim, já significa que eu estou falando da velocidade final. Quando eu coloco velocidade inicial como VI, isso significa que é para qualquer tempo inicial. 2 segundos, 10 segundos, 2 horas e 40 minutos, tá? Mas eu estou escrevendo de uma maneira bem particular. Ao invés de VI, eu escrevo V0.
O que significa eu estar escrevendo como V0? Eu estou assumindo que o meu cronômetro inicialmente estava parado quando eu olhei a velocidade inicial desse corpo. Isso é, eu estou assumindo que o tempo inicial é zero, quando eu escrevo desse jeito aqui. Se o tempo inicial era zero, aqui embaixo, ao invés de ficar TF menos TI, ficou apenas tempo final T, tirei a letrinha F, ficou só T, e o meu tempo inicial é o zero. Aí eu falei com vocês que T menos zero era T, a expressão ficou velocidade final menos velocidade inicial apenas sobre T, porque qualquer coisa menos zero é ela mesma. Peguei o T que estava dividindo, levei para o outro lado, multiplicando. Aí eu fiquei com A vezes T igual a V menos V0. Daí eu peguei o V0 que estava subtraindo e levei para o outro lado, somando. E quando eu fiz isso, eu fiquei com V0 mais AT igual a V. E aí, nos livros aparece um pouquinho do contrário, né? V igual a V0 mais AT. Onde V, para nós, é uma velocidade que depende do tempo. O V0 é a velocidade inicial, que é aquela que eu estou olhando para quando o tempo inicial é zero. O A é a aceleração. E aí eu falei para vocês que essa função, que é a função do Voat, é a função da velocidade pelo tempo. Para cada V, eu tenho um t diferente. Ou para cada t, eu tenho um valor de v diferente. Daí, eu não lembro se eu fiz exemplos desse jeito com vocês. Dá uma confirmadinha aí se eu fiz ou não. Se eu tiver a função v igual a 4 mais 2t, eu posso fazer algumas perguntas para vocês sobre essa função. Primeira pergunta que eu poderia fazer para vocês sobre essa função: quanto vale a velocidade inicial? Então, essa aqui seria a minha primeira pergunta que eu poderia fazer dessa expressão. Quanto é que ela vale? Segunda pergunta que eu poderia fazer para vocês: quanto vale a aceleração? Essa é mais uma pergunta que eu poderia fazer para vocês. Então, para responder essas duas perguntinhas iniciais, o que vocês fazem? Vocês comparam, é uma comparação, com a função geral, que agora não é mais S igual a S0 mais VT, é V igual a V0 mais AT. Na função geral, por comparação, o V0 foi substituído pelo 4, então minha resposta ficaria V0 vale 4 metros por segundo, e a aceleração vale 2, uma aceleração positiva aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Cheguei a falar disso para vocês na aula passada? Sinalizem para mim se eu fiz isso com vocês na aula passada. Sim ou não? Joia, Lemuel disse que não. Michele disse que sim. Lemuel disse que não. Ai, Lemuel, dá uma olhadinha aí. Eu ainda poderia perguntar para vocês. Acho, Nicolas, cadê as anotações? Cauê disse que sim. Muito bom. Então, ainda poderia perguntar para vocês qual é a classificação do movimento? Agora eu vou dar um tempo aqui, ó. Classificação do movimento quando t for 10 segundos. Quando eu pergunto classificação do movimento, o que eu quero saber? Eu quero saber se ele é progressivo, acelerado. Eu quero saber se ele é progressivo, retardado.
eu quero saber se ele é retrógrado, acelerado. Eu quero saber se ele é retrógrado, retardado. É uma dessas respostas que vocês têm que me dar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para classificar o movimento quando t for 10 segundos. Vai pegar a função. Qual é a função? V é 4 mais 2t. E no lugar do t, nós vamos colocar o 10 da pergunta, tá bom? Aí vai ficar V igual a 4 mais 2 vezes 10. O V vai ser 4 Bom dia, Glaucia. mais 20. Bom dia! O V, portanto, vai ser 24. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer é substituir o V por 10. Eu vejo que nessa resposta minha, o V deu um valor positivo. Com isso, eu já consigo uma classificação. Que classificação que eu consigo? Eu consigo dizer se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Só para lembrar. Velocidades positivas, movimento progressivo. Velocidades negativas, movimento retrógrado. Agora ficou faltando eu classificar em acelerado ou retardado. Lembrando que para classificar como acelerado e retardado, eu preciso comparar os sinais de velocidade e aceleração. Volta lá no item B, ó. No item B, a aceleração era quanto? 2. A aceleração não muda com o tempo. Esse 2 aqui, ele não deixa de ser 2, porque eu coloquei um 10 aqui do lado. Eu fiz 2 vezes 10 para achar o V, mas aqui é sempre 2, para essa função. Quando eu olho para a aceleração, o que eu vejo também, eu vejo que a aceleração também é positiva. Aí eu comparo, não posso esquecer que eu comparo isto aqui, ó, o fato das duas serem positivas. Como as duas são positivas, um movimento é acelerado. E se as duas fossem negativas? Também seria acelerado. Se uma delas fosse positiva e a outra negativa, aí eu classificaria como retardado. Vou pôr mais uma situação, tá? Eu só estou lembrando. Isso aqui eu acho que eu fiz na semana passada com vocês, antes do feriado, lá na quarta-feira, porque na sexta a gente não teve aula. Vou pegar mais uma função. A função ficou, vou pegar essa aqui, ó, V igual a menos 15 não, deixa eu pegar aqui, menos 50, não sei se eu já peguei esses valores na aula passada, menos 50 mais 5t. Não sei se eu peguei essa função ou não na aula passada. Vamos supor que eu tenho essa função aqui. Perguntas que eu posso fazer para vocês. Vou pegar mesmo as perguntas lá de cima. Quanto vale a velocidade inicial? Posso perguntar. Posso perguntar ainda quanto vale a aceleração. Posso pedir para vocês a classificação do movimento. Mas aí, para pedir a classificação do movimento, eu tenho que dar um tempo para vocês calcularem a velocidade, tá? Então, eu vou pedir quando t for 2 segundos, e vou pedir aqui quando t for 20 segundos. Estou pedindo duas classificações, ó. Uma para quando t é 10, uma para quando t é 2, e a outra para quando t é 20. Então, olha, vamos começar respondendo o item A, o item B, depois a gente pensa na classificação. Para responder o item A e o item B, o que eu faço mesmo? Eu comparo com a equação geral. Com a função, né? Então, a função me diz que o V0 é o menos 50, e a função me diz que a aceleração é 5.
está no sistema internacional. Então, como é que fica a minha resposta? Velocidade inicial, menos 50 metros por segundo. Aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Essas são as condições iniciais que meu corpo saiu ali. Tá? Aceleração constante. Tem como perguntar o T, sim. Já faço uma pergunta sobre o T, tá bom, Cauê? Já coloco uma pergunta desse jeito, tá? Estou analisando apenas até onde a gente foi na aula passada. Então, perguntei velocidade inicial, perguntei aceleração, agora eu quero classificação do movimento. Vamos pensar aqui nesse item C. Primeira coisa que eu faço, pego a função, copio ela de novo, e vou trocar o T pelo valor que está lá no item C. Qual é o valor que está no item C? 2 segundos. Então, vou trocar o T por 2. E vou calcular essa velocidade. Menos 50 mais 10. O que vai me dar menos 40. Então, pensando que essa velocidade deu um valor negativo. Se a velocidade deu um valor negativo, isso já me dá uma classificação do movimento. Isso é, o movimento não é progressivo, o movimento é retrógrado. Agora eu preciso dizer, é acelerado ou é retardado? Então eu vou lembrar de pegar a aceleração, que está lá no item B. Quanto vale a aceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é positiva. Então, agora, eu não posso dizer que porque a aceleração é positiva que o movimento é acelerado. Eu não posso fazer isso, tá? Entenderam que eu não posso dizer aceleração positiva é movimento acelerado? Não posso. Eu vou comparar os sinais. Velocidade positiva, velocidade negativa e aceleração positiva. Uma tem sinal de menos e a outra tem sinal de mais. Então, se tem sinais opostos, o movimento é retardado. Só vai ser acelerado se a velocidade e a aceleração, ou as duas forem positivas, ou as duas forem negativas. Então, tá aqui o item C. Vamos pensar no item D. Estou subindo aqui a tela. O que diz o item D? É a mesma função. V igual a menos 50 mais 5t. Só que agora o t é 20. Então, menos 50 mais 5 vezes 20. Daqui eu tiro que o meu v vai ser menos 50 mais 100. Esse v, portanto, vai dar 50 metros por segundo. Mesma função, gente. Só que agora a velocidade deu um valor positivo. O que significa a velocidade dar um valor positivo? Que eu classifico um movimento como um movimento do tipo progressivo. Velocidade positiva. Tá, mas agora eu preciso classificar em acelerado ou retardado. Volta lá no item B. Quanto vale a aceleração? 5. Opa, a aceleração é positiva. Veja, a aceleração não mudou, ela continua positiva. Ela continua sendo 5. Agora eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva. O que significa que o movimento é progressivo e acelerado. A mesma função, olha, eu tenho classificações diferentes. Para t igual a 2, retrógrado, retardado. Para t igual a 20, progressivo, acelerado. O problema, agora eu vou fazer uma situação que é o que o Cauê está me perguntando. O problema poderia me perguntar o instante. Se o problema quer saber o instante, o problema quer saber o tempo. Um instante, quando inverte o movimento.
que significa inverter o movimento? Se vocês pararem para olhar, ele inverteu o movimento. Ele era retrógrado, retardado, ele inverteu. De retrógrado, ele passou a ser progressivo. E de retardado, ele passou a ser acelerado. Então, ele inverteu, tá? Para inverter o sentido, inverter o movimento, o sentido do movimento, o meu objeto tem que parar. Isso significa que vai ter um instante em que a velocidade dele vai ter que ser zero. Então, sempre que ele falar inverter o movimento, meu objeto para. É como se eu tivesse, assim, algo subindo, tem um objeto com velocidade para cima, aí eu tenho a aceleração da gravidade para baixo, né? Aí meu objeto na subida, ele para. Aí ele começa a cair. Tudo que eu jogo para cima, uma hora vai cair. Por quê? Porque ele vai diminuindo de velocidade na subida. Aí ele para, inverte o sentido do movimento e começa a cair. Alguém que está indo para a direita. Essa pessoa pode diminuir a velocidade, aí ela para e volta, certo? Não estou pensando em carros fazendo curvas, o meu movimento é retilíneo, não envolve curvas, tá? Então a pessoa está andando em linha reta para a direita. Para ela começar a ir para a esquerda, ela vai parar e voltar. E no sentido oposto, não vai fazer curvas. Não tem curvas por enquanto. Então, inverter o movimento significa fazer a velocidade igual a zero. Então, eu vou pegar a função v. Qual que é a minha função? Minha função é v igual a menos 50 mais 5t. Essa aqui é a minha função. Só que agora, ao invés de substituir o t, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o v por zero. Zero é igual a menos 50 mais 5t. O 5t é positivo, eu vou levar ele para o outro lado. Se ele é positivo, quando eu levo ele para o outro lado, ele passa a ser negativo. Então, eu fico com menos 5t igual a menos 50. Os dois lados estão negativos, então eu vou multiplicar por menos 1. Por que eu multiplico por menos 1? Para os dois lados ficarem positivos. Não vai dar 5, não, Michele. Cuidado aí com a matemática. O 5 está multiplicando, passa dividindo. E 50 dividido por 5 é 10. Não, não é por 10, não. É por 5, tá? Então, ele inverte o sentido do movimento quando t é 10 segundos. Então, vejam, eu peguei um T2, ele estava com um tipo de movimento. Quando t é 10, ele inverteu. Tanto que quando eu peguei o t igual a 20, o movimento já estava invertido. Ok? Então, Cauê, ele pode me pedir o tempo. Ele pode me pedir o tempo quando ele inverte o sentido do movimento. Ele poderia pedir o tempo para quando o V fosse 120, por exemplo. Ou para quando o V fosse 80. Quando o V fosse menos 30. Tá? E aí, se ele pedir o T, ele tem que te dar um V. A única situação que ele não vai te dizer o V é quando ele pede inverter o movimento, porque ele está supondo que você sabe que para inverter o movimento, a velocidade tem que ser zero. Tá bom? Ele já supõe, ó, opa, inverter o movimento, o carinha aí está sabendo que para inverter o movimento tem que parar. Ok? Eu creio que eu não falei de gráficos com vocês na aula passada. Falei em gráficos em aula passada? Sim ou não? Se eu não falei, vou falar. Gráficos. Então, vamos lá. Gráficos da função de velocidade por tempo. Que função é essa? É a minha função v igual a v0 mais at. Vou falar do gráfico dessa função, tá bom? Vou aproveitar que eu vou falar do gráfico dessa função e chamar a atenção de vocês com relação à lista que eu devolvi.
tá? Eu devolvi uma lista corrigida. Era uma lista de gráficos, certo? Mas não era gráficos dessa função da velocidade, porque a gente não fez lista disso aqui ainda. Vai demorar um pouquinho para fazer a lista disso. Nós fizemos gráficos dessa função aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Que é parecida, né? Só que ao invés de S, agora eu tenho V. Pessoal, quando vocês forem fazer um gráfico de S e T, um gráfico de V e T, um gráfico de aceleração por tempo, seja lá o gráfico que for, é importante vocês saberem o seguinte, eu falei em aula, nós estamos usando dois eixos. Eu preciso dizer o que são esses dois eixos. Eu simplesmente não posso pôr duas retinhas aqui, com duas setinhas, e sair lá, ó, fazendo gráficos. Não posso. Eu preciso saber do que se trata esse gráfico. Então, na lista de vocês, na lista passada, várias listas eu coloquei a observação assim, ó, eixos, lá nos comentários. Por quê? Porque não colocou nada aqui, ó, absolutamente nada. É obrigado a colocar? É obrigado a colocar, sim. Se não colocar, perde nota. É o máximo que eu posso fazer é tirar nota de vocês quando vocês não colocam, tá? O que tem que colocar aí? Se você estiver fazendo um gráfico de posição e tempo, vocês vão colocar duas informações. Eu disse para vocês que na horizontal era o T. Eu disse. Na horizontal sempre vai ser o T. Aí teve gente que fez gráficos para mim colocando T aqui na vertical. Mas eu disse, o T é na horizontal. Na vertical, eu podia colocar S ou V. Aí teve gente que na lista colocou o S aqui, ó. Inverteu. Nessa lista eu não descontei por ter invertido. Eu descontei porque o gráfico estava errado, tá? Então, primeiro, o T não é na vertical, o T é na horizontal, tá? Então, evitem fazer isso aqui. Evitem. Não é que está errado, evita fazer, tá? Além de colocar que aqui é S e aqui é T, tem que colocar a unidade entre parênteses, metros e segundos, ou quilômetros e horas. Eu preciso saber do que é esse gráfico, tá? Se não fosse o gráfico da posição, se fosse o gráfico da velocidade, que eu pedi dois gráficos, né? Teve hora que eu pedi de posição, teve hora que eu pedi de velocidade na lista passada. Então, o T ia aqui na horizontal e o V na vertical. Aí, entre parênteses, metros por segundo, e aqui, entre parênteses, segundos. Então, quem não colocou essas informações, perdeu pontinho na lista. Outra coisa importante, sempre que eu faço um gráfico, eu faço uma escala. Teve gente que ignorou isso aqui, escala. Eu até comentei, é uma tabuada. Então, eu não posso pôr 2, 8, 15, 16, 19. Eu não posso fazer isso. Se o primeiro quadradinho mede 2, o próximo é o 4, o próximo é o 6, o próximo é o 8, o próximo é o 10. Tá bom? É uma tabuada. Então, muitas pessoas esqueceram disso. Segunda coisa em relação ao gráfico, tá? Outra coisa em relação ao gráfico. Ah, o gráfico do S é uma reta para cima? Não tem ponta nessa reta. Não tem pontinha aí. Teve gente que colocou pontinha aqui, ó, como se fosse um vetor, como se fosse um eixo. Não tem essa seta. Nem no do S, nem no do V, que era paralelo, né? Tem essa pontinha aqui, ó,
Isso não tem no gráfico, eu comentei em aula. E teve gente que colocou isso na lista. Então, não tem essa pontinha quando a gente faz um gráfico. Né? Nossa, dói a minha alma quando eu corrijo gráfico desse jeito. Outra coisa. Professor, tem um problema aí que às vezes, no caso da lista, os gráficos da lista tinham, eu acho, pontinha. E aí muitas vezes a pessoa Não, estava só a copiando e isso aí ponta ficou meio na, confuso. a ponta na reta não tem. Isso é certeza. Não tem ponta na reta do gráfico. Não tem. É reta, não é vetor. Então, o que tem é no eixo. Eixo S tem uma pontinha, eixo T tem uma pontinha, mas a reta não tem. Outra coisa, dá uma vontade, dá uma coceirinha, né, para colocar essa pontinha, né? Que vontade de colocar uma pontinha ali na reta. Não é vetor. Outra coisa, um gráfico, ele não é uma distribuição de pontos com a letra A, B, C e D, gente. Isso aí não é um gráfico. Pontinhos no papel quadriculado não é gráfico. Fica legal, né, Cauê? Ah, fica bem bacana, né? Mas, poxa, eu fiz na aula os gráficos, tudo colorido. A minha lousa ficou uma lambança, porque eu punha uma reta em roxinho, aí eu punha a outra retinha em verdinho, colocava uma outra reta em laranjinha, colocava outra reta em azulzinho. Aí vai o aluno lá e coloca um monte de pontinho e põe a letra A, B, C, D. Que coisa linda, né? E a professora no feriado, pleno sábado de manhã, corrigindo essas listas lindas de vocês, né? Com um monte de gráficos errados. Eu não me diverti, não, eu fiquei puta da vida com vocês, isso sim. Então, não é para pôr só os pontinhos, tá bom? Outra coisa, a lista de vocês, os gráficos de velocidade, eles eram retas, paralelas ao eixo do T, ok? Pareciam gráficos em barras, assim, ó. Tá? Eu não falei, até a lista passada, agora eu vou falar, né? Eu não falei, até a lista passada, de gráficos de velocidade que fossem assim, ó. Eu não falei de gráficos de velocidade assim, gente, com vocês. De jeito nenhum. Não falei. Tá? Então, gráficos de velocidade desse jeito, até a lista passada não existiam. Certo? Então, prestem atenção, tem mais uma listinha ainda para me entregar, valendo 3 pontos. Essa listinha ainda é dessas equaçõezinhas aqui do sorvete, tá? Então, fiquem atentos. Quando o exercício não é para construir gráfico, fiquem espertos. Velocidade, a unidade ainda é metros por segundo. Teve gente respondendo velocidade em metros por segundo ao quadrado, porque aprendeu aceleração, né? Ah, aprendi aceleração, então velocidade em metros por segundo ao quadrado. Não. Velocidade ainda é metros por segundo. Não tem esse quadrado aqui, ó. Certo? Não tem. E não pode esquecer, ó, fez a conta, coloca a unidade no final. Tá certo? São pequenos detalhezinhos que vão tirando pontinhos de vocês. Aí vocês ficam todos contentes. Ah, entreguei a lista, tá perfeitinha. Tirei 3 na lista. Aí recebe a lista, tirou 22. Tirou 18. Tirou 15. Por quê? Porque esqueceu, colocou coisa que não tinha que colocar. E assim por diante. Tá? Como assim, Lucas? Deu problema? Que problema que ele deu para você na hora que você foi entregar, Lucas? Que probleminha que te deu? Comenta aí comigo, que eu não lembro que probleminha deu o seu. Corrigi tanta lista. Ah, ele entrou com um link. Você copiou o link ao invés de copiar o PDF? Você não salvou o PDF no seu computador? Porque ele baixa um PDF quando você salva, né?
Você usou I Love PDF? Ah, então foi isso, Lucas. Você copiou o link. Aí não funciona mesmo, tá? Uma pena. Então, acho que você perdeu a nota dessa lista, né, Lucas? Na verdade, o seu inconsciente estava assim, não entregue essa lista, não entregue essa lista. Tá bem ainda? Em nota? Então tá bom, Luquinhas. Então tá ótimo. Uma lista que perde não faz tanta diferença. O problema é quando perde várias listas, né, de entregar. Então, pessoal, vamos falar aqui no nosso gráfico de velocidade em função do tempo, agora para a função VOAT, tá bom? Presta bastante atenção no que eu vou falar agora, tá? Que eu vou falar bastante coisas importantes para vocês. Então, agora eu estou em gráficos, de novo, em gráficos. Nós tínhamos o gráfico da velocidade em função do tempo, que era isto aqui, ó, até a lista passada. Aqui eu não estou pondo unidade, porque eu não estou dando função com número, nada disso. Então, nós tínhamos isto aqui, ó, uma reta paralela ao eixo do T. Até a lista passada era isso. O que eu sabia em relação a esse gráfico? Eu sabia o seguinte, que se essa reta paralela ao eixo do T estava no primeiro quadrante, isso significava que a velocidade era positiva. Portanto, o movimento era progressivo. Nós sabíamos isso. Outra coisa que nós também sabíamos, que se no gráfico de velocidade em função do tempo, a reta estivesse abaixo do eixo, isso é, a reta estivesse no quarto quadrante, isso significava que a velocidade estava com valor negativo. Portanto, o movimento era retrógrado. Nessas duas situações, a velocidade é constante. Isso é, o tempo passou e a velocidade não mudou de valor. Ela estava sempre com o mesmo valor. E isso agora, para nós, significa que não tem aceleração. Velocidade constante é um caso que não tem aceleração, tá? Nós vimos também que nesse gráfico de velocidade por tempo, se nós calculássemos a área, tanto faz se ele estava no primeiro ou no quarto quadrante, a área desses gráficos, ela era o tal do delta S, variação do espaço. Tanto que vocês pegaram gráficos que era alguma coisa assim, uma reta aqui, outra reta aqui, aí tinha uma retinha aqui, gráfico de velocidade e tempo, e aí vocês calcularam uma primeira área, uma segunda área, uma terceira área, e fizeram uma representação na trajetória. O objeto estava aqui, no 10. Aí essa área deu 15. Aí ele estava no 10. Se essa área deu 15, ele foi parar no 25. Que 10 mais 15 dá 25. Aí essa área aqui deu 10. Ah, se essa área deu 10, ele estava no 25. 25 mais 10, ele foi parar no 35. Aí calcula essa área, deu 2. Ele já estava no 35, como essa área deu 2, ele foi parar no 37. E aí vocês fizeram a tal da representação na trajetória, dizendo onde o objeto tinha ido, sempre calculando áreas. O que eu quero dizer na aula de hoje? Eu quero dizer o seguinte, que se eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, e ele é uma reta paralela ao eixo do t, a área é o ΔS, se isso é válido para esse gráfico aqui de cima, isso é válido para qualquer gráfico. Olha, estou pondo um gráfico aqui de velocidade não constante, de aceleração não constante, um gráfico bem maluco, ó. Velocidade mudou com o tempo, de uma maneira bem doida, tá? Se eu pegar a área dessa figura bem doida, aqui, ó, a área também vai ser o ΔS.
Se vale para um gráfico simplesinho, vale para qualquer gráfico, gente. Então, qualquer gráfico de velocidade em função do tempo, qualquer um que seja velocidade e tempo, a área é o ΔS. Então, já deixamos uma coisa bem clara, tá? Agora, eu não estou em qualquer movimento. Eu estou num movimento bem específico, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, que é o que tem essa função aqui. Isso aqui é uma função de primeiro grau, tá? Toda função de primeiro grau é uma reta. Então, já vamos anotar aqui, ó. Isso aqui é uma função de primeiro grau. E aí, o meu gráfico é uma reta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveita e pergunte. Alguma dúvida? Professora, eu só queria fazer uma pergunta. Todas essas funções, todas essas contas, todas elas envolvem o t ou tem alguma que não envolva? Os gráficos, nós vamos ter gráficos que não envolvem t, ok? Mas esses gráficos que não envolvem t, por exemplo, nós vamos ter um gráfico de força e deslocamento, tá? Num gráfico de força e deslocamento, a área, para nós, vai significar trabalho ou variação de energia. Então, para cada gráfico, a área pode ter ou não pode ter, né, um significado físico, tá? Se for um gráfico de força e tempo, por exemplo, aqui embaixo for tempo, aí é outra grandeza física. Impulso, variação da quantidade de movimento. Então, eu preciso saber interpretar gráficos em física. Por enquanto, nós estamos em gráficos de movimento. Então, é gráfico de S e T, V e T, A e T. Nós vamos ter gráficos de posição, em função do tempo. Nós vamos ter gráficos de velocidade, em função do tempo. E nós vamos ter gráficos de aceleração, em função do tempo. Tudo no MRUV. No MRUV, eu já vou fazer 3 gráficos com vocês, tá? Primeiro, eu estou no gráfico da velocidade, porque eu já tenho uma função de velocidade, né? V igual a V0 mais AT. Se é uma função de primeiro grau, é uma reta. Então, prestando atenção. Esse meu gráfico, ele pode ser de 4 maneiras diferentes. Meu gráfico de velocidade em função do tempo pode ser uma reta para cima no primeiro quadrante. O meu gráfico de velocidade em função do tempo. Ok, Emanuel. Sem problema. Pega a aula a partir daqui. Depois, qualquer coisa, você volta. Eu vou deixar disponível no e-book amanhã à tarde. Vou tentar hoje, tá, Emanuel? Então, pode ser um gráfico de velocidade em função do tempo, no primeiro quadrante, mas uma reta aqui para baixo, uma reta decrescente. Pode ser um gráfico de velocidade em função do tempo, no quarto quadrante, uma reta apontando para cima. E pode ser um gráfico de velocidade em função do tempo, uma reta no quarto quadrante, aqui para baixo. Então, eu tenho essas 4 possibilidades, tá? Não vou falar do paralelo, né? Porque o paralelo eu já falei, não tem aceleração. Mas eu posso ter essas 4 possibilidades. Como é que eu classifico esses movimentos? Nessas 4 possibilidades. Então, eu vou pegar a primeira possibilidade aqui, ó. Esse primeiro gráfico que está aqui, vou marcar ele com 1. Vou analisar ele, tá? O que significa esse meu primeiro gráfico? Primeira coisa, está no primeiro quadrante, certo? O que significa mesmo estar no primeiro quadrante? Estar no primeiro quadrante significa que a velocidade é positiva. Um movimento, portanto, é um movimento progressivo.
Primeira coisa que eu sei. Agora, ele é acelerado ou ele é retardado? Presta atenção no que eu vou falar. Vocês vão olhar os valores das velocidades. Então, a reta, ela começa aqui, ó, onde eu encosto no eixo do V. Eu vou pôr alguns números, só para vocês entenderem. Depois eu vou apagar esses números, tá? Vamos supor que aqui seja 10 e aqui em cima seja 20. O que eu sei? Eu sei que a velocidade variou de 10 para 20. Então, vou pôr aqui embaixo. Ó. Teve uma variação de velocidade, tá? Se teve variação de velocidade, tem aceleração, ok? O que é a variação de velocidade mesmo? Velocidade final menos a velocidade inicial. Quanto vale a velocidade final? É lá onde está terminando a minha reta, né? É o 20. Quanto vale a velocidade inicial? É onde a reta encostou ali no eixo. É o 10. Quanto dá 20 menos 10? 20 menos 10 vai me dar 10. O ΔV positivo. O ΔT é sempre positivo, o que significa que a aceleração aqui é positiva. A reta aponta para cima. Velocidade aumentou com o passar do tempo, de 10 para 20. Portanto, aceleração positiva e velocidade positiva, o movimento é acelerado. Não esqueçam que eu tenho que olhar o sinal dessas duas coisas, da aceleração e da velocidade, tá? Então, acelerado. Vamos olhar a segunda situação, tá? Que é essa situação aqui do lado esquerdo. Estou chamando de 2. Vejam que nessa situação 2, a minha velocidade também está no primeiro quadrante. Também é primeiro quadrante. O que significa também que as velocidades são positivas. Mas, Glaucia, está diminuindo a velocidade. Concordo, está diminuindo. Tá? Mas aqui em cima, vou usar os mesmos valores que eu tinha ali, ó. Aqui em cima é o 20, positivo. E aqui embaixo é o 10, positivo. Estou no primeiro quadrante. É positivo. O que significa que esse movimento é progressivo, porque as velocidades são positivas. Agora, ele é acelerado ou ele é retardado? Vamos olhar o que aconteceu com a velocidade. A velocidade passou de 20 para 10. A velocidade diminuiu. O que significa essa velocidade diminuir? Vamos pensar aqui no ΔV, né? Para pensar na aceleração, eu penso no ΔV. Quem é o ΔV? Velocidade final menos a inicial. E aí, nesse segundo gráfico, onde a reta começou? Ela começou no 20. Então, a velocidade inicial aqui é o 20. Tem um sinalzinho de menos na frente. Ok. Quem é a velocidade final? É onde a reta terminou. A reta terminou no 10. Quanto dá 10 menos 20? Uau, 10 menos 20 dá menos 10. Portanto, a aceleração, ela vai me dar um valor negativo, porque meu ΔV é negativo. O ΔT é sempre positivo, tá? Então, eu pego o ΔV, divido pelo ΔT, eu acho a aceleração. Aqui vai me dar um valor negativo, tá? Velocidade positiva e aceleração negativa, o movimento é classificado como um movimento retardado. Ok? Compreensível o que eu falei até agora? Sim ou não? Põe um ponto para mim no chat quem entendeu o que eu falei. Quero um pontinho lá no chat. Quero ver quem entendeu.
Vamos ver o povo que tá dormindo se acorda agora. Para pôr um pontinho ali no chat. Só isso de gente que entendeu. Só isso. Cadê o restante do povo? Cadê o povo? Acorda aí, gente. Ah, compreenderam, tá? Eu vou apagar esses deltas V's aqui de baixo, ó. Só uma maneirinha de eu colocar números para vocês compreenderem melhor, tá? Agora eu vou olhar esses dois aqui de baixo. Vou chamar esse aqui da esquerda de 3 e vou analisar ele, tá bom? Primeira coisa que eu sei, tá embaixo do T a minha reta. Então, eu tô no quarto quadrante. Se eu estou embaixo do T, quarto quadrante. Aqui, todas as velocidades são negativas. Todas elas. Então, eu poderia dizer aqui, ó. Aqui onde a minha reta começou, é o menos 20. Aqui, ó, onde ela terminou, tô pondo uns numerozinhos só pra gente entender. É o menos 10. Tá? As duas são negativas, ó. Uma é menos 20, a outra é menos 10. Isso faz com que as velocidades sendo negativa, eu classifique o movimento como um movimento do tipo retrógrado. Tá? Agora, ele é retrógrado acelerado ou ele é retrógrado retardado? Pessoal, muita atenção. O sinal de menos só serve para eu classificar a velocidade, tá? As duas velocidades são negativas. Agora, pensem comigo. A velocidade foi de 20 para 10. Esquece o sinalzinho de menos. O sinalzinho de menos só serve para me dizer que foi no sentido oposto à trajetória. Isso é, a trajetória é para cá e meu objeto está se deslocando para o outro lado. Por isso que ele tem um sinalzinho de menos na velocidade. Agora, pensem nos números. Foi de 20 para 10. De 20 para 10, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade diminuiu. Ok? Portanto, a aceleração, ele não está acelerando, ele está desacelerando quando ele vai de 20 para 10. Velocidade diminuindo, ó, de 20 para 10 é desaceleração. Movimento retardado, tá? Mas, Gláucia, menos 10 é maior do que menos 20. Concordo, matematicamente sim. Menos 10 é maior do que menos 20 na matemática. Se eu devo 10 reais, eu estou devendo menos do que se eu dever aqui 20 reais, tá? Então, menos 10 é um número maior do que uma menos 20. Não gosto de pensar muito em dinheiro. Não esquece essa história do dinheiro. Mas menos 10, na matemática, é maior do que menos 20, tá? Mas esquece o menos. Foi de 20 para 10. Se eu pensar na expressão da aceleração, ó, vamos pensar na aceleração. ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Glaucia, eu não quero ignorar o sinal. Não quero. Tá aí o sinal. Tudo bem, vamos olhar o sinal. Quanto vale a velocidade inicial? A velocidade inicial é o menos 20. É onde ela encostou no V, ó. É o menos 20. Isso é minha velocidade inicial. Quem é minha velocidade final? A velocidade final, pegando os números que eu coloquei ali aleatórios, tá? Menos 10. Então, quem é meu ΔV? Lembrando que tem um sinalzinho de menos aqui do meio, ó. Da minha expressão. Isso vai ficar menos 10, menos com menos. Olha a matemática. Menos com menos, numa multiplicação, menos com menos vai me dar mais. Menos 10 mais 20. Isso aqui vai me dar mais 10. Ok? Se isso me dá mais 10, opa, a aceleração é positiva. O ΔV deu positivo. Ok? Ó, mais 10. O fato do ΔV ser positivo não significa que ele é acelerado, gente. Não significa.
O que significa ser acelerado ou ser retardado? Eu comparo os sinais. Então, veja, a aceleração, se eu for calcular o ΔV, a aceleração, ela vai dar positiva para mim, se eu calcular o ΔV. Porém, o que eu sei? Eu sei que velocidade positiva e velocidade negativa e aceleração positiva, ó, sinais contrários. Como é que eu classifico o movimento quando tem sinais contrários? Ele é desacelerado, ele é retardado. Então, cuidado, porque vocês erram isso. Vocês acham que aceleração positiva é acelerado e aceleração negativa é retardado. Não é, gente. Não é. Tá? Então, aqui o movimento foi retrógrado, porque eu estou no quarto quadrante, e retardado, é facinho de confundir mesmo, Lucas. Ele é retardado porque a velocidade, ela diminuiu sim, de 20 para 10, ó. De 20 para 10, essa velocidade diminuiu. O sinal de menos só serve para me indicar que é retrógrado. Então, vocês imaginam isso aqui, ó. É uma trajetória positiva para a direita. O meu objeto está aqui, com uma velocidade que vale menos 20 metros por segundo. Aí ele vem para cá, ele está retrógrado, com uma velocidade que vale menos 10. Ah, o que vai acontecer com ele? Vai chegar uma hora, ó, se vocês pararem e pensar comigo, se eu esticar essa reta aqui, ó, vai chegar uma hora que ele vai encostar no T, se eu esticar essa reta. Se ele encosta aqui no T, isso significa que a velocidade é zero. Ah, meu objeto está com menos 20, vai para menos 10, vai chegar uma hora que ele vai parar. Ele vai parar. E se ele está parando, é porque ele está desacelerando, gente. Ele não está acelerando. Se eu esticar, ó, subir, ele para. E se eu esticar mais a reta? Ó, se eu esticar mais a reta, o que acontece se eu esticar mais a reta? Ele vai para o primeiro quadrante. Aí ele fica igual o gráfico de cima, ó. Primeiro quadrante, velocidades positivas, progressivo. Aí tá aumentando de 10 para 20 para 30, progressivo acelerado. Então, é uma reta só, o tempo todo. Meu gráfico só é uma reta. Ele não vai ficar fazendo isso aqui, meu gráfico, várias retas. Não, é uma reta só, que muda de quadrante. Mas para mudar de quadrante, ele precisa parar, porque ele precisa inverter o movimento. Ele para andar no sentido da trajetória. E aí ele começa a andar com uma velocidade que é 10, que é pequenininha. Depois ele passa para uma velocidade que é 20, que é maior. Mas, ó, aí já é tudo positivo. Então, ele está andando no sentido oposto, diminuindo a velocidade. Aí ele parou e começou a andar no sentido progressivo. Ok? Pessoal, é facílimo de confundir essas coisas. Eu entendo o lado de vocês, tá? Por isso, tem que ficar muito atento, ok? Agora, vamos olhar o último gráfico, que é esse aqui, ó, o gráfico 4, tá? Nesse gráfico 4, eu vou apagar esses rabiscos aqui de baixo, tá bom? Tô apagando. Isso é só para vocês, para tentar fazer vocês entenderem, para tentar ficar mais claro. Às vezes fica mais confuso, né? Aqui é menos 10, aqui é menos 20. Tô continuando aí com os mesmos numerozinhos, tá? Poderia ser outros valores. É quarto quadrante, certo? Se é quarto quadrante, as velocidades, as duas são negativas. Portanto, é um movimento retrógrado. Já vai ter gente confundindo retrógrado com retardado. Ih, vocês vão fazer uma zona aqui, tô perdendo. Então, quarto quadrante não é retardado, não, é retrógrado, tá? Velocidades negativas. Agora, esquece o sinal de menos. Esquece, gente. Olha os números. Foi de 10 para 20.
De 10 para 20, o que aconteceu com esses números? Ah, aumentou, professor, de 10 para 20. Se de 10 para 20 ele aumentou, isso já me diz, ó, é acelerado. Tá, mas como é que eu sei que ele é acelerado? Não quero ignorar o sinal. Tudo bem, não ignore o sinal, então. Quem é o ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Olha no gráfico. Velocidade inicial é onde a reta começa. É o menos 10. Quem é a velocidade final? É onde a reta termina. No menos 20. Ah, mas tem um sinal de menos aqui no meio do caminho, ó. Tem. Aqui meu ΔV. Eu fico com menos 20. Olha a matemática. Menos com menos. É uma multiplicação. Menos com menos dá mais 10. Menos 20 com mais 10 vai me dar menos 10. Mas isso aqui vai me dizer que o ΔV é negativo. A aceleração é negativa, professora. Sim, a aceleração é negativa. Mas olha, a aceleração é negativa e a velocidade também é negativa. A aceleração negativa com velocidade negativa é acelerado. Porque os dois são acelerados. Tem os mesmos sinais aí, né? Fui ler a Francine e me atrapalhei na fala. Velocidade negativa, aceleração negativa, acelerado. Velocidade positiva, aceleração negativa, retardado. Ok, Francine voltou. Ô, Francine. Eu ainda não fiz a chamada, Francine. Bem lembrado, eu tenho que fazer a chamada. Daqui a pouquinho eu faço a chamada. Tá? Então, cuidado com os gráficos. Tá certo? Façam aí todas as anotações necessárias no caderno de vocês agora. Pelo amor de Deus. Gente, por que tem que ter caderno? Tem que ter caderno para anotar tudo que é importante. Não fiquem tirando print da tela, porque depois vocês esquecem. Então, anota, olha, a Glaucia falou, quarto quadrante, velocidades negativas, retrógrado. Primeiro quadrante, velocidades positivas, progressivo. Ah, depois que eu classifiquei, eu posso ignorar o sinal se eu quiser e olhar apenas o que acontece com os números. Ah, o número aumentou de 10 para 20, então está acelerando. O número diminuiu, foi de 20 para 10, então ele está freando, desacelerando, ok? Ah, eu quero olhar o sinal. Se eu for olhar o sinal, escreve o ΔV. Quem é o V final? Quem é o V inicial? Coloca os sinaizinhos ali, tá? E não esqueçam, para ser acelerado, a velocidade e a aceleração têm que ter os mesmos sinais. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Quando uma delas é positiva e a outra é negativa, o movimento é sempre retardado, tá certo? Rapidinho aqui na chamada. Coloca um S para mim no chat. Adriano. Cadê Adriano? Um S para mim no chat, Adriano. Adriano não está? Cadê o Andrei? Isso é. Adriano tá aí. Salve, salve, Adriano. Adriano, eu vou te fazer uma perguntinha, Adriano. Você tá com dificuldades para entregar as tarefas, Adriano? Você tinha travado? Você tinha travado ou o computador tinha travado, Adriano? Espero que o computador, Adriano. Adriano, você tem dificuldades para enviar tarefa? Um pouco. A sua dificuldade, Adriano, ela está no envio ou ela está na resolução das tarefas, Adriano? Só para eu tentar entender um pouquinho o que está acontecendo com você. Na resolução. Tá bom, Adriano. Você tem os contatos dos monitores, Adriano? Você sabe acessar a monitoria? Não? Então tá, Adriano. Eu vou pedir para os monitores entrarem em contato com você, tá, Adriano? Para te ajudar, tá bom? Andrei,
Andrei tá por aí? Bom Tá, né? dia. Andrei tá comigo. Joia. Andrei, você entendeu minha aula hoje, Andrei? Entendi, tá tudo de boa. É basicamente uma É explicação. basicamente não confundir, né? Então, eu não confundi, é a mesma coisa que antes, só que um pouco mais detalhado. É bem detalhado, então cuidado para não confundir, tá? Arthur, cadê o Arthur? Dá um oi para mim, Arthur. Se estiver na aula. O Davi. Bom dia, professora. Bom dia, Davi. Tá muito confuso aí desse lado, Davi? Não, tá tranquilo, dá para entender bem. Tá bom, você não vai confundir isso na lista, não, né? Não vou, Não, promete. eu prometo. Então tá bom, Davi. Marquei aqui, ó. Davi prometeu. Tô brincando, Davi. Elisa. Elisa tá aí? Cadê a Elisa? Elisa, cadê você, Elisinha? Dá um oi pra mim, Elisa. Fala comigo, Elisa. Elisa me abandonou. Oi, Elisa. Elisa, tá confuso desse lado, Elisa? Não? Qualquer dúvida, grita aí, Elisa. Escreve no chat, me chama, pelo amor de Deus. Não deixa acumular dúvida, não, hein? Isso serve para Elisa e para todos vocês, gente. Cadê o Emanuel Conceição? Bom dia, professora. De Bom novo. dia. Emanuel, e aí, desse lado, como é que estamos? Eu acho que quanto às atividades, né, as listas que você passou, eu acho que em dificuldade está todas no mesmo nível, né? Talvez a primeira tenha sido um pouco mais difícil pelo susto e por estar começando. Uhum. E quanto à aula de hoje, eu acho que mesmo o sinal é acelerado e sinal diferente é retardado. Isso aí. Não esquece disso, não. O Emanuel José. Cadê o Emanuel José? Opa, tô aqui, professora. Bom dia. Bom dia. E você, Emanuel José? Tá confundindo as coisas? Tá conseguindo entender? Eu tô conseguindo entender sim, professora. Tá bem claro pra mim. Tá bom. Qualquer dificuldade, avisa. Tá Ok. bom? Aham, tá bom. Joia. Pessoal, eu vou parar a chamada aqui um pouquinho no Emanuel. E daqui a pouquinho continua a chamada, tá? Porque eu acho que vocês já copiaram a lousinha, já fizeram as anotações de vocês. Porque eu vou seguir aqui um pouquinho mais em relação a esses gráficos. Imaginem vocês que eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo. Ah, estava terminando, Ícaro? Eu volto, claro. Ó, voltei, Ícaro. Você que manda aí. Você que tá no comando, Ícaro. Vai lá. Vou continuar a chamada então, tá, Ícaro? Esther, cadê a Esther? Estherzinha, cadê você, Esther? Oi, Esther. Você tá bem, Esther? Como foi o feriado, Esther? Foi bom? Conseguiu pôr sua vida em ordem, Esther? Mais ou menos? É difícil, né? Muita coisa, né? Final de semestre. Mas boa sorte aí, viu, Esther? Continua firme aí, tá? Cadê o Fabrício? Deu certo aí? Que bom, Ícaro. Fabrício, fala comigo, Fabrício. Fabrício não tá na aula? Achei que o Fabrício estava aí, né? Felipe, cadê o Fê? Eu tô no Felipe Daniel. Oi, Fê. Tudo bem desse lado aí, Felipe? Tá com o caderninho aí em ordem, Felipe? Ou tá tirando print? Não tá tirando print não, né, Fê? Então tá bom. Cadê a Fran? Francine, cadê você, Fran? Fala comigo, Fran. Oi, Fran. Você tá bem, Francine? Eu também estou bem, Francine. Francine, você está conseguindo copiar a luzinha, acompanhar a aula, Fran? Então tá ótimo. Continua assim, tá, Fran? Cadê a Giovana? Gi, cadê você, Gi? Oi, Gi. Como está você, Gi, nessa manhã de quarta-feira?
Eu também estou bem. Giovana, conseguiu copiar a luzinha no caderno? Tá fazendo as anotações tudo certinho, Giovana? Então, tá bom, Gi, continua assim, tá? Daqui a pouquinho eu te chamo, Gil, para falar com você. Pessoal, vou subir a luzinha, tá? Se alguém precisar, eu volto. Faz igual o Ícaro, avisa aí, ó. Eu volto, tá? Vamos supor isso aqui. Tem um gráfico, primeiro quadrante, você já sabe, ó, primeiro quadrante, velocidade positiva. A reta tá para cima, oba, acelerado. Progressivo e acelerado. Desse gráfico, esse primeiro ponto aqui, ó, onde a reta encosta no eixo, ele é o V0. Anota aí, ó, V0. O que é mesmo V0? Ele é a velocidade inicial. Lá no finalzinho da reta, eu tenho a velocidade final, que eu estou chamando de V. Estou pondo aqui uma legenda, ó. V é velocidade final. Aqui o meu T é 0 inicialmente, né? E aqui é o meu T final. Então, coloquem aí um gráfico e coloquem uma legendinha nele. Tá? Bonitinho. O que eu sei do gráfico da velocidade em função do tempo? Eu sei que a área é um gráfico de velocidade por tempo. Eu sei que essa área, ela corresponde ao delta S. E essa área? Como é que eu calculo essa área? Se fosse o professor de matemática, o professor de matemática diria para vocês o seguinte: essa figura é um trapézio. Na matemática, o trapézio, ele aparece assim, ó, para vocês. Lá na matemática. Tá? Parecido com isso aí, tá? Parecido isso aqui. E na matemática, o professor de matemática diz que esse ladinho aqui, ó, é a base maior. Opa, não muda não. É a base maior, que é o Bzão. Esse ladinho aqui. Ah, desculpa, na matemática não aparece. É desse jeito? É Bzão. Isso. Só que a base menor, na matemática ele aparece em pé. Base menor. É que tá igual o meu. Na matemática ele tá do contrário, né? Deixa eu lembrar como é que a matemática mostra ele. A matemática mostra ele assim, ó. Eita, Glaucio. A matemática faz ele assim. É assim que aparece na matemática, desculpa. É que faz tempo que eu não faço aula de matemática, sabe? Então aparece desse jeitão aqui. Isso aqui é a base maior. Tá lá embaixo, base. Isso aqui é a base menor. Bzinho. Isso aqui é a altura. Lá na matemática. Tá? Ele tem duas bases. Não tem base média não, Cauê. B, base maior. Bzão, né? Base maior. O Bzinho é a base menor. Eu não sei se vocês já viram isso em matemática. E o H é a altura. E aí, para calcular a área do trapézio, você faz base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. É assim que a matemática calcula a área de um trapézio, tá? Quem já viu isso no ano passado, quem já viu isso em anos anteriores, vai lembrar. Agora, eu não posso dividir em um triângulo e um retângulo? Não, eu não vou dividir em triângulo e retângulo, não. Eu vou usar a equação do trapézio mesmo, tá bom? Tem gente que gosta de dividir em triângulo e retângulo para calcular essa área. O trapézio que eu tenho aqui no gráfico, ele está invertido, ele está girado. Então, gira isso aqui em 90 graus, tá? Se vocês girarem isso em 90 graus, vai ficar igual a minha figura ali, ó. A reta do gráfico está aqui,
Aqui está a base menor, aqui está a base maior e a altura está aqui embaixo. Então, o meu gráfico, ele está girado. Girei a figura. Então, quando eu girei a figura, isto aqui é a base menor, isto aqui é a base maior, e aqui embaixo ficou a altura. Eu girei ele, tá? Então, vamos pensar o seguinte. A área corresponde ao ΔS. E como é que eu calculo essa área? Essa área eu calculo como base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, o meu ΔS, ele ficou como base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Isso aqui é meu ΔS, tá? Matematicamente falando, já que a área é o ΔS, então meu ΔS ficou isso aí. Vamos olhar no gráfico e escrever isso fisicamente. Quem é a base maior? Vamos olhar lá no gráfico. A base maior é esse lado aqui, ó. Ok? E esse lado corresponde ao tamanho do V. Ó, lado de cá, da direita, comparo com a esquerda. Portanto, a base, ela vale V, de velocidade final. A maior. A base menor. Vamos olhar aqui, ó, a base menor está aqui, ó. Quanto vale a base menor? Ela vai de 0 até V0. De 0 até V0, ela é o V0, minha base menor. Opa. Minha base menor é o V0. Quem é a altura? A altura está aqui, ó. Vai de 0 até T. De 0 até T, a altura vale T. Começou no 0, né? De 0 até T, ela vale T. Isso tudo dividido por 2. Olha que bonitinho. Agora eu tenho um problema aqui. Qual é o problema que eu tenho? Essa velocidade aqui, ela está variando com o tempo. Por que essa velocidade está variando com o tempo? Porque essa velocidade, ela tem uma função para ela, ó. Ela é V igual a V0 mais AT. A minha velocidade final está mudando. Eu posso aumentar a reta, e cada vez que eu aumento a reta, esse valor de V vai aumentando também. Ela é uma função. O V0 não muda com o tempo. Ele sempre vale V0, porque quando T valia 0. Agora o outro V muda com o tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse V pela minha função. Vejam como vai ficar. ΔS igual. No lugar do V, eu estou pondo V0 mais AT. O resto eu vou copiar. Então, ainda tem um V0 ali? Tem um V0 somando. Tem um T multiplicando? Tem um T multiplicando. Está dividido por 2? Está dividido por 2. Então, a única coisa que eu fiz foi trocar o V pelo V0 mais AT. E por que eu fiz isso? Porque ele é uma função, tá? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu tenho V0 mais V0 dentro de parênteses. Se eu tenho V0 mais V0 dentro de parênteses, V0 mais V0 vai me dar 2V0. Não é uma multiplicação, é uma soma. V0 mais V0. 2V0. 2V0, o resto estou copiando, ó. Dentro do parênteses ainda tem AT. Vezes T sobre 2. Vou diminuir um pouquinho a minha tela. Vou distribuir o T. Vou fazer a distributiva dele. Quando eu faço a distributiva, eu fico com
2V0 vezes T, 2V0 vezes T, mais AT vezes T. AT vezes T me dá AT quadrado. Tudo isso sobre o 2, que está aqui embaixo. Vou vir aqui para o ladinho direito. O 2, ele é o mesmo denominador do 2V0T e do AT. Então, eu vou separar esse denominador para as parcelas. Ele é um mínimo múltiplo comum aí entre os dois, né? Então, eu posso escrever 2V0 sobre 2. Eu só estou separando 2 para cada uma das parcelas. Se eu tirar o MMC, eu volto ao que eu tinha antes. Sim, Otávio, vamos ver eletricidade básica. Não, comigo não, Otávio. Vocês vão ver eletricidade básica no primeiro ano, com outro professor. Cancelo 2 com 2. Fico com V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, eu só separei o denominador. Quem que é ΔS? ΔS é posição final menos posição inicial. É o meu S menos S0. Só troquei o ΔS agora. Isso é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Não tem no médio, não. Calma aí. Passa esse S0 para o outro lado. Fico com S. Ele era negativo, ele passa para o outro lado, positivo. O resto eu estou copiando, ó. V0T mais AT quadrado sobre 2. Eu escrevi outra função, gente. Tá? Que função é essa que eu escrevi agora? Eu escrevi uma função da posição S. Vou escrever ela grande aqui do lado, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Sorvetão. Função horária da posição em relação ao tempo. Quando não tem aceleração. O que significa não ter aceleração? A aceleração vale 0. Se a aceleração vale 0, olha o que acontece. 0 vezes t quadrado dá 0. Que dividido por 2 dá 0. Isso aqui some. E eu tenho o sorvete, que é um movimento retilíneo uniforme. Ok? Agora, apareceu o sorvetão, que é o caso que tem aceleração. Vocês não precisam saber deduzir essa equação. Eu deduzi só para vocês saberem de onde ela vem, tá? Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, função horária do movimento retilíneo uniformemente variado, quando tem aceleração, é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Ponto. Vamos aplicar essa fórmula, tá? Mas eu não fiz isso. Eu mostrei para vocês da onde vem a expressão. Nossa, mas eu não sei calcular a área do trapézio. Ok. Tá? Não vai precisar calcular a área do trapézio de novo. Eu só quis mostrar para vocês de onde ela veio. Beleza? Estou prosseguindo aqui a chamada, que é para dar tempo de copiar a tela, anotar o que precisa. Anota aí, S0 é posição inicial. V0 já tem lá na legenda, né? V0 é velocidade inicial. A, aceleração. Tá? Júlia tá aí, Gil? Farei a chamada em você, Gil. Bom dia, Gil. Eu tô bem, Gil. Tô aguardando ansiosamente as férias, Júlia. Assim como vocês. Ícaro. O Ícaro tá aí, porque o Ícaro tava falando comigo. Ícaro, dá um oi pra mim, Ícaro. Só pra eu saber que você continua aí na minha aula, Ícaro. Beleza. Vamos lá. Isa, cadê a Isa? Isabela. Cadê você, Isabela? Oi, bom dia, Isa. A professora chegou com uma equação nova aí, né, Isa? Já conhecia essa função, Isabela?
do sorvetão, Isabela, já conhecia essa função? Não? Então, acabei de apresentá-la para você. Ó. Função essa, Isabela, Isabela. Essa é a função. Jamile, cadê a Jamile? Jamile, cadê você, Jamile? Oi, Jamile. Tá tudo bem aí desse lado, Jamile? Conseguiu copiar, Jamile? Já conhecia essa função, Jamile? Não? Então também estou te apresentando para ela, Jamile. Feinha ela, né? Tem um T quadrado ali. Não se preocupa, não. Você vai dominar ela já já. João Marcos, cadê o João Marcos? Dá um oi para mim, João. Oi, João. Tá tudo bem por aí, João? Então tá bom, João. Cadê o João Vitor Santos e o João Vitor Morazi? O Santos está aí. E o Morazi também. Bom dia para vocês, meninos. Tudo em ordem desse lado? Com vocês, João, Vitor, os dois, tá tudo bem aí desse lado? Ah, tá acabando minha aula, que pena. O Santos tá tudo bem. Morazi, tá tudo bem aí, Morazi? Jonatas, cadê Jonatas? Então tá bom. Jonatas, cadê você? Oi, Jonas. Vou dar uma aceleradinha aqui na chamada, para não atrasar a aula de vocês. Eu também tenho aula em outra turma. Depois eu falo com você, Jonatas, na próxima aula, sexta-feira, tá? Josias, cadê Josias? Dá um oi para mim, Josias. Salve, salve, Josias. Espero que esteja tudo bem aí. Cauê, tá vivo ainda aí, Cauê? Serve, Cauê. Cauê tá vivo aí, né? Pulei você, Joana. Como assim pulei você, Ju? Ju, pulei você. Desculpa, I'm so sorry very much, Joana. Que dó de você, Ju. Não pulei não, foi sem querer, tá? Lemuel, converso com você na próxima aula, tá, Joana? Tá bom? Lemuel tava aí, cadê o Lemuel? Aí, Lemuel, grande Lemuel. Tá tudo bem aí desse lado, né, Lemuel? Cadê o Léo? Então tá bom. Léo, cadê você, Léo? Sarve, Léo. Sarve, sarve aí. Cadê a Lívia? Li, dá um oi pra mim, Li. Bom dia, Lívia. O Lucas, eu tenho os meus Luquinhas aqui, que são 4. Faz tempo que eu não converso com vocês. O Lucas Eduardo está presente? Acho que não, né? O Lucas Gomes. Prazer em revê-lo aí, Lucas Gomes, na aula. O Lucas Marçom. Salve, salve, Lucas Marçom. Espero que você esteja bem aí também. Prazer também, né, Lucas, revê-lo na aula. Cadê o Lucas Rodrigues? Lucas Rodrigues, não? Matheus Alexandre. Não costuma vir. Matheus Vilhena. Matheus Vi, cadê você? Oi, Teus. Espero que esteja tudo bem aí. Michele, Mi, cadê você, Mi? Dá um oi pra mim, Mi. Aí, depois eu falo na próxima aula com vocês. Na próxima aula eu começo a conversar com vocês a partir de quem eu não falei hoje. Mirella, quero saber como é que vocês estão aí desse lado. Oi, Mi. Cadê o Nicolas? Dá um oi pra mim, Nicolas. Nicolas Ponte, cadê você? Oi, Nicolas. Conseguiu copiar, Nicolas? Conseguiu copiar? Ótimo. Cadê o Otávio? Fala comigo, Otávio. Você mesmo, né, Otávio? Firme e forte aí desse lado, hein? Por favor. Cadê Raeli? Minha amiga Raeli, fala um oi pra mim, Raeli. Cadê tu, Raeli? Me abandonou. Roger. Cadê o Roger? Nome forte, né? Roger. Nome bonito. Cadê você, Roger? Dá um oi pra mim, Roger. Samuca, cadê o Samuel? Salve, salve, Roger. Tá difícil achar onde digita agora nesse novo Meet aqui, né? Oi, Samuel. Você tá bem aí desse lado, Samuel? Não tá firme e forte, não, Otávio? Continua aí, Otávio. Vai firme e forte aí. Então tá bom, Samuel. Não foi gol, não, ainda. Ai.
Você digitou errado? Tudo bem, Roger. Cadê a Sofis? Sofis, dá um bom dia aí pra mim, Sofis. Oi, Sofis. Tá tudo bem desse lado, né, Sofis? Estênio. Cadê o Estênio? Jorge, você prefere Jorge com Roger? Roger é bonito. Não é? Jorge é um nome mais comum. Roger é um nome, na minha opinião, forte. É um nome bonito. Estênio tá aí. Cadê o Estênio? E o Tiago, para encerrar a chamada. Titi, cadê você, Ti? Dá um oi pra mim, Ti. Se estiver na aula. Oi, Tiago. Pessoal, tô encerrando a aula por aqui. A gente se vê sexta-feira de manhã de novo, tá bom? Muito obrigado pela presença na aula. E até sexta-feira.